é que existe suplementação. Aí você pode procurar alimentos, mas alimentos, o único alimento realmente tem vitamina D, e a vitamina D tem uma ação de detox. Ela é capaz de quelar esse mercúrio, por exemplo, e eliminá-lo na urina. Então tem sim, tem uma ação. Se você está um adulto jovem e começa a ter deficiência de vitamina D, você tem uma doença chamada osteomalácia, que hoje é muito comum. Se você falar que quando você aperta um osso ele dói, se você reclama que a sua dor é lá dentro do osso, é profunda, se o médico toca aqui no seu externo e você sente dor, então, como nós fugimos do sol, nós temos heliofobia, nós não sabemos usar o sol de uma forma inteligente, e além disso, nós passamos filtros solares, que na maioria das vezes, bloqueia o UVB e não deixa produzir a vitamina D, e não bloqueia o UVA. Então, apesar de nós vivermos num país tropical como o Brasil, se você fizer análise do sangue, que hoje o SUS faz, do 25-hidroxi-D, você vai perceber que mais de 80% a 90% dos brasileiros têm deficiência de vitamina D. Isso causa uma série de consequências. Causa uma doença chamada osteomalácia, que eu posso responder durante as perguntas, causa uma doença chamada osteoporose, causa uma dor que muitas vezes é confundida com fibromialgia. Se você tem um diagnóstico de fibromialgia, provavelmente você tem deficiência de vitamina D, porque a sintomatologia é muito parecida. E tudo indica que é fibromialgia, só que aquela dor muscular, aquela dor óssea, sabe aquela dor que quando você aperta o osso e dói? Doutora, minha dor é profunda. Essa dor profunda que quando você aperta o externo aqui, o peito, dói. Essa dor é de uma doença chamada osteomalácia. Osteomalácia é quando o periósteo, a capa que cobre o osso, está inflamada. Sabe por que o periósteo inflama? Por falta de vitamina D. Vitamina D é anti-inflamatório. Então você começa a ver o seguinte: vitamina D é extremamente barato, você tem que conversar com o seu médico, ver a dose, etc. e tal. Praticamente não tem nenhum efeito colateral nas doses certas, que você tem que aprender a usar. As pessoas que são consideradas mais saudáveis nos Estados Unidos foram consideradas, são salva-vidas das praias de Miami, e eles chegam a ter 115, 120 nanograma por ml de 25-hidroxi-D no sangue, ou seja, dose que a gente considerava altíssima. O Dr. Michael Holleck, que é a maior autoridade em vitamina D no mundo, foi ele que desenvolveu o teste para medir a vitamina D, quando ele estava na Universidade de Wisconsin. Hoje ele está na Universidade de Boston. Tem inúmeros trabalhos e livros publicados. Ele crê que você pode chegar até 150 nanogramas por ml de vitamina D sem nenhuma consequência maior. Mas isso você tem que discutir com o seu médico, tá bom? Nós não estamos aqui para receitar, nós estamos aqui para apresentar teorias e discutir esses detalhes. Quando você estiver andando e o sol estiver batendo e a sua sombra for maior que você, se você tem 1,80 m, a sua sombra tem 1,90 m, você vê que ela é maior do que você não está produzindo vitamina D. O ângulo que está batendo, isso é muito fácil de entender. Mesmo que você esteja na praia, tem sol, mas a sua sombra ficou maior que você. Pode ver que lá pelas 3h30, 4 horas da tarde começa a acontecer. Aí você, a partir daquele momento, não produz vitamina D mais. Tá? E outra coisa, o raio benéfico, que é o que produz a vitamina D, ele não passa pelo vidro. Então, se você tem um lugar na sua casa que você gosta de ficar sentado, que tem uma janela, que tem uma vidraça, que tem uma cadeira ali onde você gosta de ler os seus livros, aquilo ali não é um bom lugar para ficar. Você vai ter que mudar o lugar. Porque aquele lugar onde você fica ali, de frente daquela vidraça, e aquele sol entrando, e você até hoje vinha pensando que te fazia muito bem, aquele sol que está entrando ali, aquele raio que está entrando ali, é UVA. UVA causa manchas na pele, causa fotoenvelhecimento, entendeu? E destrói colágeno e causa rugas.
Se você está dirigindo o seu carro num dia de sol, e o sol está batendo na janela e ele está entrando no seu carro, aquele sol não é bom. Bloqueie aquilo. Porque aquele sol ali, ele só tem UVA. E o UVA não produz vitamina D nenhuma. Ele só causa problemas como rugas. E se você, dependendo do exagero que isso tem, pode inclusive chegar a causar, inclusive desencadear câncer. O exame chama 25-hidrox-D. E o ideal é estar acima de 32 nanogramas por ml. Então, hoje nós consideramos, se estiver abaixo de 32 nanogramas por ml, dá problema. Então, muitos dos problemas de pele, incluindo o vitiligo, que é uma doença autoimune, está ligado com deficiência de vitamina D3. Então, o uso de vitamina D3, orientado pelo médico, em doses mais altas, onde ela é usada como nutracêutico, ela trata inúmeros problemas de pele. Nós temos casos de pacientes que estavam prontos para retirar a paratireoide, por um paratireoidismo secundário, que chama, onde, na realidade, era deficiência de vitamina D3, e o médico não tinha pedido o exame, e pedido o exame mostrou-se que estava baixa a vitamina, foi feita a suplementação, e o paratormônio baixou, e o cálcio baixou. Só com a vitamina D3. Não há necessidade da remoção da paratireoide, da cirurgia. Então, um paciente que ia receber uma cirurgia complicada, porque a paratireoide, ela está ligada à tireoide, ela fica atrás, é um pouco complicado para fazer a cirurgia, e às vezes até lesa a tireoide, e não precisou fazer simplesmente porque detectou que havia uma deficiência grave. Já vi gente com 9, com 6 de vitamina D3. O ideal seria bem acima de 32. Hoje, diz que o ideal é entre 40 e 60, em torno de 50. Bom, a helioterapia significa o uso inteligente da luz solar. Tem gente, por exemplo, que precisa só de 8 minutos de sol 3 vezes por semana para manter a vitamina D. Agora você fala assim, mas eu quero ficar na praia o dia inteiro. Tá bom. Você vai fazer o seguinte, você primeiro vai lá uns 8 minutos, deixa você carregar o seu corpo com a vitamina D. A partir daí, 8 pode ser para um, 12 pode ser para outro, 20. Quanto mais escura for a sua pele, mais tempo você precisa para carregar a vitamina D. Aí, depois disso, você vai usar um filtro solar, de preferência que tenha um princípio ativo nele chamado tinosorb, que é um princípio ativo que tem um largo espectro, bloqueia UVA e UVB. Você que compra o seu filtro solar em Paris, isso já está lá, embutido. Se você que compra o filtro solar nos Estados Unidos, a maioria já está embutido. Infelizmente, o filtro solar que você compra no Brasil, você tem que olhar o rótulo direitinho, porque costuma ter substâncias lá que são proibidas nos Estados Unidos, no Japão e na Europa, e são permitidas no Brasil ainda. Existem substâncias lá que bloqueiam o UVB, mas não bloqueiam o UVA. E aí tem estudos epidemiológicos mostrando que desde que começou o filtro solar, o melanoma aumentou, e muito. Daí eu digo, mas será que filtro solar causa melanoma? Não é bem diretamente isso. O que acontece é o seguinte, você passa o filtro solar, ele não é de amplo espectro, ele não está protegendo você totalmente, você tem a falsa confiança de que ele está, e você fica torrando no sol. Então, helioterapia é o uso inteligente do sol. Claro, se você é um pescador que desde criança fica 8 horas no sol, é igual o jogador de futebol que joga bola todo dia. Quem vai morrer é aquele cara que não joga futebol já há 3, 4 anos e vai para um churrasco, toma uma cerveja e depois quer bater uma bolinha depois do churrasco. Aí morre no campo de futebol. A mesma coisa acontece aqui. Quem toma sol todo dia tem resistência ao sol. Agora, quem não toma nunca e vai numa praia, já é perigoso. Entendeu? Então você tem que dosar, estudar isso com carinho. Bom, metais pesados, por exemplo, vamos pegar o mercúrio, que hoje é um problema muito sério no Brasil, porque a maioria dos rios, da água dos rios, estão contaminados com mercúrio. Então, se você, por exemplo, ingere peixe de rio, que lá na cabeceira deles fizeram garimpo e contamina a água, o peixe se contamina com esse mercúrio, você ingere o peixe, você contamina com esse mercúrio tem uma ação tóxica no seu corpo, e a vitamina D
tem uma ação de detox. Ela é capaz de quelar esse mercúrio, por exemplo, e eliminá-lo na urina. Então tem sim, tem uma ação. Um cara de 20 anos, um indivíduo de 20 anos, um de 70, o de 70 produz 4 vezes menos. Ele vai ter que ficar 4 vezes mais tempo no sol, se ele depender só do sol, para obter a mesma vitamina que um de 20. A boa notícia que nós temos hoje é que existe suplementação. Aí você pode procurar alimentos, mas alimentos, o único alimento realmente tem vitamina D é o óleo de fígado de bacalhau. A natureza é muito sábia, Deus fez muito bem feito. Nos países nórdicos, por exemplo, durante o inverno, não tem produção de vitamina D, zero. Mas, por outro lado, a natureza dá para eles o quê? É o período do salmão. O salmão também é rico em vitamina D. É a hora que o salmão vai desovar, etc. Então, é quando eles pescam o salmão. Então, uma coisa contrabalança a outra. Salmão é o peixe que mais tem vitamina D, tá? De todos. E o óleo de fígado de bacalhau é de todos os alimentos possíveis e imaginários. Se você toma uma colher de chá de óleo de fígado de bacalhau fermentado por dia, você vai estar suprido de vitamina D pro resto da vida. Quer dizer, tem que tomar todo dia. Quando você para de ingerir a vitamina D, como ela é lipossolúvel, ela fica armazenada muito tempo. Então, como eu estava dizendo, um indivíduo da raça negra que mora no Rio de Janeiro, e nasceu lá e vive lá e toma sol e vai na praia, e muda para Montreal, no Canadá, ele vai levar uns 5, 6, 10 anos, às vezes, para começar a ficar doente. Porque ele leva com ele uma reserva de vitamina D, por ser lipossolúvel. Mas uma hora vai acabar. E ele vai ter um problema. Geralmente aparece, se for do sexo masculino, aparece com câncer de próstata, com câncer de colo, com câncer de reto. A mulher está muito relacionada com câncer de mama. 100% dos pacientes com câncer têm deficiência de vitamina D. Tá bom? E a vitamina D tem uma ação antiproliferativa. Ela não deixa o tumor crescer e ela reduz metástases. Isso não sou eu falando, não, tá? O Dr. Garland, são 2 Garland, eu não sei se eles são irmão ou pai e filho, da Universidade de San Diego. Você entra na internet, você procura lá que você vai ver no PubMed, GARLAND, eles fazem trabalhos, eles mostram que se você tratar uma paciente, colocar os níveis dela otimizados, ela reduz em 87% a incidência de câncer de mama, por exemplo. Se você é criança e falta a vitamina D3, você tem raquitismo. Infelizmente, você cresceu com as pernas tortas igual a do Garrincha, não vai desentortar, tá bom? Isso é raquitismo. Se você não teve durante a infância deficiência, mas se você vem a ter isso quando adulto, se você está um adulto jovem e começa a ter deficiência de vitamina D, você tem uma doença chamada osteomalácia, que hoje é muito comum. Se você falar que quando você aperta um osso ele dói, se você reclama que a sua dor é lá dentro do osso, é profunda, se o médico toca aqui no seu externo e você sente dor, tudo indica que você está tendo uma doença chamada osteomalácia, com inflamação do periósteo que reveste o osso. Você vai medir a vitamina D, ela está baixíssima. Se você não trata essa osteomalácia, ela vai evoluir para osteopenia e ela vai evoluir para osteoporose. Uma vez você com osteoporose, se você normalizar a vitamina D, você pode regredir. Hoje tem estudos mostrando pacientes com osteoporose, que a gente faz o diagnóstico de osteoporose pela densitometria óssea, pelo chamado T-score, o placar T de tatu, onde diz assim, se você compara, o computador tem um algoritmo, onde ele compara a sua densidade óssea com a do indivíduo de 25 anos. E se você tem uma diminuição de até um desvio padrão, você é normal. Se você tem um desvio padrão de 1 a 2,5, menos do que um indivíduo de 25 anos, você tem osteopenia. E se você tem mais de 2,5 de desvio padrão comparado com o indivíduo de 25 anos,
o seu T-score é mais de menos 2,5, você tem osteoporose. E essa osteoporose pode regredir se você fizer uso. E aquelas dores da osteoporose, que era antigamente as dores da osteomalácia não tratada, elas também desaparecem. As dores musculares somem, porque a deficiência de vitamina D é confundido com artrite, porque dói as articulações, a pessoa pensa que tem artrite, dói o osso, viu? Dói o músculo, dores musculares que a pessoa não consegue dormir, etc. Então, que se acentuam na palpação, também, que às vezes é diagnosticado como fibromialgia, e a paciente vai tomar anti-inflamatório, não há necessidade, e os anti-inflamatórios têm os seus efeitos colaterais, é só você ler a bula. Antes de você tomar um remédio, você tem que ler a bula, porque por lei é obrigado a colocar na bula os efeitos colaterais dos remédios.